Eu sempre me apresento, meu nome é Neuza Baldini, eu tenho um site de estudos bíblicos, neuzabaldini.com, e neste site eu fiz a biografia de alguns dos profetas da Bíblia. Os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu e Zacarias. Mas talvez eu venha gravar a biografia de todos eles, mas a princípio senti desejo de publicar a biografia do profeta Isaías. Um resumo, porque o ministério do profeta Isaías foi de aproximadamente 59 anos. De 59 anos a 61 anos. Exatamente não temos a certeza. Então o livro do profeta Isaías, ele é o 23º livro da Bíblia, ele tem 66 capítulos e 1292 versículos. O significado do nome Isaías é Jeová salvou. O profeta Isaías, ele era casado com uma profetisa e ele era pai de 2 filhos. Isaías capítulo 7, versículo 3, eu estarei sempre lendo os textos bíblicos para conferir o que eu estou falando. Então, Isaías capítulo 7, versículo 3, se você quiser ir ouvindo e anotando, pega um caderninho e vá fazendo essas anotações, se você desejar. Então, Isaías 7, capítulo 7, versículo 3 diz assim: Então disse o Senhor a Isaías: Agora tu e teu filho Sear-Jazube saiam ao encontro de Acaz, ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavandeiro. Então aqui está dizendo o nome de um dos filhos do profeta Isaías, Sear-Jazube, cujo significado é: os restos voltarão. Isaías capítulo 8, versículo 3 diz assim: E fui ter com a profetisa, e ela concebeu, e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: Põe-lhe o nome de Maer-Salai-Az-Baz. Este nome significa: apressa-te a tirar os despojos. O profeta Isaías era filho de Amós. Nós vamos conferir isto no 2º livro dos Reis, capítulo 19, versículo 2, que diz assim: Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós. Então eu dou aqui uma pequena explicação. Não confundir este Amós, pai do profeta Isaías, com Amós, profeta, pastor de Tecoa. São detalhes que eu gosto de explicar. No capítulo 1 do livro de Isaías, no versículo 1, diz assim: Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. O ministério profético do profeta Isaías se deu no ano 740 a.C. até 681 a.C. Então, isso dá um período de aproximadamente 59 anos. Foi o ministério profético deste profeta fiel a Deus, que ele foi até o final do seu ministério. Então, como diz aqui, que ele
profetizou nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, eu vou dizer para você o tempo que estes reis reinaram, mas Isaías não profetizou no tempo do rei Uzias. Apenas eu quero citar aqui para o nosso conhecimento. Então, o rei Uzias, rei de Judá, ele reinou 55 anos. Está no segundo livro das Crônicas, capítulo 26, versículos 1 e 3. Do versículo 1 ao versículo 3. O rei Uzias, 55 anos. O rei Jotão, durante o reinado agora destes reis que eu vou citar, Jotão, Acais e Ezequias, foi o tempo que o profeta Isaías profetizou. Então, Jotão, rei de Judá, ele reinou 16 anos. Está no segundo livro dos reis, capítulo 15, do versículo 32 ao 33. O rei Acais, rei de Judá, reinou 16 anos. Você encontra esta passagem no segundo livro dos reis, capítulo 16, versículos 1 e 2. O rei Ezequias, rei de Judá, reinou 29 anos. Você encontra estes relatos no segundo livro dos reis, capítulo 18, versículos 1 e 2. Então, 16 anos do rei Jotão, com mais 16 anos do rei Acais, com mais 29 anos do rei Ezequias, dá um total de 61 anos. Então, fica entre 59 e 61 o período que o profeta Isaías exerceu o seu ministério profético. Nós entendemos que o profeta viveu nos dias do rei Uzias, mas ele foi chamado por Deus para o ministério profético após a morte do rei Uzias. Nós vamos conferir isto no livro do profeta Isaías, uma profecia de 740 anos antes de Cristo, aproximadamente. Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Eu desmembrei aqui os versículos deste capítulo para eu depois colocá-lo em texto, quando editar o áudio. Então, Isaías, capítulo 6, de 1 a 4, diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então esta foi a visão que o profeta Isaías viu. Ele aqui está relatando esta visão. E eu coloquei aqui, o profeta Isaías sentiu temor ao contemplar aquela visão e disse, você confere em Isaías capítulo 6, versículo 5. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, o profeta Isaías, ele sentiu temor quando ele contemplou esta visão, que imagino eu que deve ter sido algo glorioso, né?
E ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, ele reconhece ali que havia uma impureza em seus lábios. É maravilhoso quando nós reconhecemos as nossas falhas, os nossos erros, as nossas fraquezas. E ele ali reconheceu. Então, Deus responde ao profeta através de um serafim. Veja o que aconteceu. Confere, se você estiver com a sua Bíblia, confere, que é bom a gente ouvir, conferir o que nós estamos ouvindo. Então, continuando, Isaías no capítulo 6, do versículo 6 ao 7, diz assim: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Olha que maravilha, que eu fico assim maravilhada com a palavra de Deus, como Deus é maravilhoso, como Ele é misericordioso, como Deus, Ele honra quando o homem reconhece que ele é carente da misericórdia de Deus, do perdão de Deus. Quando o homem reconhece que somente Deus pode purificar suas iniquidades, perdoar os seus pecados. Então Deus mostrou ali para o profeta Isaías, a partir do momento que ele reconheceu que ele era um indigno, um impuro, e ele habitava no meio de um povo de impuros lábios, Deus envia através daquela visão um serafim com uma brasa viva tirada do altar e toca na boca do profeta Isaías. E ele diz: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Aleluia, glória a Jesus. Eu creio que naquele momento Isaías sentiu assim sair dele um peso após a sua confissão e após ele ter aquela visão que uma brasa havia sido tocada em seus lábios. Então, Isaías capítulo 6, versículo 8, diz assim: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. A partir daquele momento, o profeta Isaías se sentiu pronto para ser enviado por Deus. E Deus pergunta: e agora, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E Isaías prontamente responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não estou pregando, eu estou fazendo um resumo da biografia do profeta, mas eu fico assim pensando: será, Neuza, que você pode dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, para que um dia alguém venha ler a minha biografia e dizer: a Neuza pôde dizer isso para Deus e cumprir na vida dela. Ela disse: eis-me aqui, Senhor. E ela realizou a obra do Senhor aqui na terra. Então hoje nós estamos lendo a biografia do profeta Isaías. Por isso nós entendemos que o profeta Isaías, ele foi chamado por Deus após a morte do profeta, do rei Uzias. Ele começou a exercer o seu ministério profético após a morte do rei Uzias. Então, eu sempre que publico uma pesquisa bíblica, eu informo que nós não podemos dizer com precisão o período exato em que os profetas exerceram o ministério profético, mas
nós, observando os relatos bíblicos, podemos entender que o ministério profético de Isaías foi de aproximadamente 59 a 60 anos, devido ao tempo dos reis que ele profetizou durante os reis que nós já citamos, né? Jotão, Acais e Ezequias. O profeta Isaías foi contemporâneo dos profetas Oséias, Miqueias. Eu vou citar aqui no livro de Oséias, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: a palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beere, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então, está dizendo aqui que o profeta Oséias, ele profetizou durante o período do reinado destes reis, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. São esses 3 reis que foi o período que o profeta Isaías profetizou. Também Miqueias, capítulo 1, versículo 1, diz assim: a palavra do Senhor que veio a Miqueias morastita nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Então confirma que esses 2 profetas, Oséias e Miqueias, foram contemporâneos do profeta Isaías, visto que são citados os mesmos reis que reinaram no Reino Sul. Vou repetir aqui Isaías capítulo 1, versículo 1, para você recordar, onde cita os reis que reinaram durante o ministério profético do Isaías. Vou repetir. Isaías capítulo 1, versículo 1. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Então, está repetindo para você lembrar sobre os profetas Oséias e Miqueias. Propósito das profecias proferidas pelo profeta Isaías: chamar a nação de Judá de volta para Deus e revelar a salvação divina através do Messias. Então, propósito das profecias proferidas pelo profeta Isaías: chamar a nação de Judá de volta para Deus e revelar a salvação divina através do Messias. Então, é interessante, né, observar o diálogo entre Deus e o profeta Isaías após a visão que ele teve. Repetindo Isaías 6:8, Deus pergunta para o profeta Isaías: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Deus avisa ao profeta Isaías. Quando Isaías se prontificou de dizer para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim, você vai conferir Isaías capítulo 6, versículos 9 e 10, que diz assim: então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Versículo 10 do capítulo 6. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Porque aquele povo precisava ouvir a voz de Deus quando eles se convertessem. Não adiantava nada eles ouvirem, mas não obedecerem. Não adiantava eles verem o que Deus estava fazendo, mas não acreditavam. Então Deus usou o profeta Isaías
para profetizar para a nação de Judá. O profeta Isaías faz uma pergunta para Deus. Isaías capítulo 6, versículo 11, que diz assim: Então disse eu, até quando, Senhor? E Deus responde: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. Deus está respondendo para o profeta Isaías. O ofício do profeta foi instituído durante os dias de Samuel, último dos juízes. Então, nós estamos aqui vendo que o ofício de profeta foi instituído durante os dias de Samuel que foi o último dos juízes. Ao lado dos sacerdotes, os profetas eram representantes especiais de Deus. Seu papel consistia em confrontar o povo e seus líderes com as promessas e os mandamentos divinos. A razão desta postura de confronto e da contínua tendência do povo para desobedecer a Deus, os verdadeiros profetas, em geral, não eram muito populares. No entanto, embora suas mensagens fossem frequentemente ignoradas, eles proclamavam a verdade com fidelidade e vigor. Eu acho muito importante essa citação bíblica que nós estamos fazendo aqui, aliás, este comentário, que mesmo que os profetas não tinham, o povo não tinha uma simpatia pelos profetas, eles não eram populares, mas eles não se importavam com isso. Os profetas do passado, eles entregavam a mensagem que Deus mandava entregar. Os profetas não eram comprometidos, eles passavam por provas, eles sofriam perseguições, eles eram presos, mas eles falavam aquilo que Deus mandava falar. Eles não eram comprometidos com o homem para agradar aqueles reis, e eles profetizavam para os reis naquela época. E eles eram fiéis nas mensagens que Deus entregava para eles profetizarem para o povo naquela época. Que bom que hoje tivesse, né, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Obadias, Miqueias, não é? Que seria muito bom. Mas que Deus possa estar levantando homens e mulheres que sejam profetas, que falem o que Deus mandar, que tenham coragem de entregar as mensagens de correção, de exortação. E muitas vezes nós tememos e não entregamos tudo que Deus nos manda entregar. A mensagem que Deus manda, muitas vezes o homem retém, mas que Deus tenha misericórdia de mim e de você que está ouvindo esta biografia do profeta Isaías. Então, o livro de Isaías é o primeiro dos escritos dos profetas na Bíblia, e seu autor, Isaías, é geralmente considerado o maior dentre os profetas. É provável que tenha sido educado em um lar aristocrático e se casado com uma profetisa. No início, seu ministério era bem apreciado, mas como o de muitos profetas, logo se tornou impopular, já que suas mensagens eram tão difíceis de se ouvir. Ele conclamava o povo a abandonar a vida de pecado e advertia do julgamento e da punição de Deus. Isaías exerceu um ministério ativo
de aproximadamente 59 a 60 anos. Como mensageiro especial de Deus para Judá, Reino Sul, ele profetizou durante o reinado de vários governantes. Muitas dessas mensagens estão registradas em seu livro. A primeira metade do livro de Isaías, do capítulo 1 ao 39, contém denúncias e pronunciamentos severos à medida que exorta Judá, Reino Sul, e Israel, Reino Norte, e as nações vizinhas ao arrependimento. Então, ele exortava as duas nações que se arrependessem de seus pecados. Os últimos 27 capítulos, do 40 ao 66, no entanto, apresentam-se cheios de consolação e esperança, enquanto Isaías descreve a promessa das futuras bênçãos de Deus através do Messias. Os 39 capítulos da primeira metade de Isaías transmitem de modo geral a mensagem da punição para o pecado. Esta mensagem destina-se a Judá, Israel e as nações vizinhas. O povo de Judá, Reino Sul, tinha um padrão de religiosidade, mas seu coração era corrupto. As advertências de Isaías tinham por finalidade ajudá-los a compreender a verdadeira natureza da mensagem divina. Entretanto, eles repetidamente ignoravam suas advertências. Então, como eu digo, eu estou lendo uma biografia que eu resumi aqui para publicar já tem algum tempo e hoje senti desejo de publicar. Será que não está acontecendo isso nos dias de hoje? Deus tem usado homens e mulheres que Ele tem enviado para advertir o povo do pecado, da desobediência, das abominações que estão acontecendo no mundo, mas muitos não têm dado ouvido aos mensageiros que Deus tem enviado. Não foi diferente no passado. Que nós venhamos a ouvir a voz de Deus, temer, porque a partir do momento que Isaías temeu e confessou que ele era um homem de lábios impuros, de lábios impuros, e habitava no meio de um povo de impuros lábios. Ele, em visão, o serafim veio, tocou em seus lábios e Deus disse que o pecado deles tinha sido purificado. Que nós venhamos ser mensageiros de Deus, que nós venhamos a ministrar a palavra de Deus com autoridade, com unção e viver a palavra de Deus. Não somente pregar para os outros e nós não vamos viver. Nós precisamos dar testemunho na nossa vida que nós estamos vivendo uma vida de acordo com a palavra de Deus, para que nós venhamos falar com autoridade aquilo que Deus nos ordena. Então, continuando, os 27 capítulos da segunda metade do livro do profeta Isaías trazem geralmente uma mensagem de perdão e conforto e esperança. Esta mensagem de esperança aponta para a vinda do Messias. Isaías fala mais sobre o Messias do que qualquer outro profeta do Antigo Testamento. Ele o descreve como um servo sofredor e também um soberano Senhor. O fato de o Messias ter em si esses dois aspectos não pode ser entendido claramente até a época do Novo Testamento. Com base no que o Senhor Jesus Cristo realizou, Deus oferece gratuitamente o perdão a todos que o buscam através da fé. Estarei citando apenas 3 profecias do profeta Isaías sobre o Senhor Jesus Cristo. Então, observe agora que nós estaremos relatando aqui
estas profecias, porque foram muitas, mas nós estamos citando apenas essa. Isaías capítulo 7, versículo 14 diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Glória a Jesus. E nós vamos ver o cumprimento desta profecia. Vamos observar o cumprimento desta profecia que está em Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 23, que diz assim: veja que em Isaías 7,14 diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Esta profecia foi aproximadamente 700 anos antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Veja que coisa maravilhosa. Agora veja o cumprimento desta profecia. Evangelho de Mateus, capítulo 1, do 18 ao 23, do versículo 18 ao versículo 23. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, quer dizer, antes de se casarem, ela já estava comprometida com José. Achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, tentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, olha, em sonho apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi. Na verdade, José era da descendência de Davi. Eu sempre explico isso também. Fala filho de Davi, mas é da descendência. Não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aleluia! Então aqui está se cumprindo a profecia que Isaías profetizou aproximadamente 700 anos antes, em Isaías capítulo 7, versículo 14, que diz que o nome dele seria Emanuel. E agora aqui em Mateus você vê se cumprindo esta profecia. Mateus capítulo 1, versículo 23, o anjo avisando: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Por isso que eu estou sempre dizendo, eu fico abatida, triste, quando eu vejo alguém pregando, seja lá quem for, que não respeita o ministério dos anjos, ironiza, debocha, faz graça. Eu não faço isso. Eu considero que os anjos são ministros da parte de Deus, são enviados por Deus. Então eu não posso, Neuza, brincar com a pessoa dos anjos, porque eles existiram e existem. E foi em sonho que José recebeu a mensagem do anjo, que diz que eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isaías capítulo 9, versículo 6, Isaías profetizou: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, Isaías registra aqui estes nomes, caracterizando a missão do Messias, do Senhor Jesus. Então, maravilhoso, o próprio Messias em si seria uma maravilha sobrenatural.
O Messias demonstraria o seu caráter através das suas obras e milagres. Conselheiro. O Messias seria a personificação da perfeita sabedoria e teria as palavras da vida eterna. Como conselheiro, ele revelaria o plano perfeito da salvação. Isaías capítulo 11, 1 e 2 diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Então você encontra esse texto bíblico em Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2. Deus forte. No Messias, toda a plenitude da deidade existiria em forma corpórea. Conferindo isto na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 9, que diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e 14 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Jesus. Pai da eternidade. Ele não somente viria a fim de revelar o Pai celestial, como também ele mesmo agiria eternamente em favor do seu povo, como um Pai compassivo que ama, que guarda e que supre as necessidades dos seus filhos. No Salmo 103, versículo 3 diz assim: é ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Príncipe da paz. O reino do Messias traria a paz com Deus à humanidade, mediante a libertação do pecado e da morte. Isaías capítulo 11, versículos 9 e 10 diz assim: não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Aleluia, glória a Jesus. Isaías capítulo 53, estou falando das profecias do profeta Isaías a respeito do Senhor Jesus Cristo, a respeito do Messias. Então, Isaías 53, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Isaías está profetizando sobre Jesus. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum. Você está acompanhando a leitura do capítulo 53 do profeta Isaías. Agora observe os versículos 4 e 5, o que nos diz. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós
o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você vê, cumprindo esta profecia do profeta Isaías no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 17, que diz assim: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Eu não posso comentar muito, senão vai ficar muito longo o áudio. Eu gostaria de comentar, mas eu vou continuar lendo aqui os textos bíblicos. Isaías capítulo 53, versículos 6 e 7 diz assim: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre eles a iniquidade de nós. Fez cair sobre ele, porque está se referindo a Jesus Cristo. Vou ler de novo. Isaías 53, 6. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Versículo 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E você vai ver o cumprimento desta profecia do profeta Isaías, que está no capítulo 53 de Isaías, que ele foi oprimido, levado ao matadouro como um cordeiro, não abriu a sua boca. Então está aqui o silêncio do Senhor Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 62 e 63. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Não respondes coisa alguma aos que estes depõem contra ti? E Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos diga se és o Cristo, o Filho de Deus. Então Jesus foi sofrido, ferido, bateram em Jesus. Eu coloquei aqui: Jesus foi cuspido, espancado e coroado com uma coroa de espinhos. Eu quero mostrar na Bíblia, onde você encontra estes textos. Mateus capítulo 27, versículos do 28 ao versículo 30, que diz assim: e despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, Rei dos Judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Olha o que fizeram com o Senhor Jesus. Uma coroa de espinho, cuspiram em Jesus e bateram na cabeça do Senhor Jesus. Sofrimento de Jesus pelos nossos pecados. Por isso nós precisamos de reconhecer este sofrimento do Senhor e confessarmos a Ele os nossos pecados e aceitar o Senhor Jesus como nosso Salvador, para que possamos um dia morar na glória com Jesus. Isaías foi mencionado 22 vezes o nome dele no Novo Testamento. Eu vou falar e depois, se você quiser, você anota. Está em Mateus 3, versículo 3, Mateus 4, 14, Mateus 8, 17, Mateus 12, 17, Mateus 13, 14,
Mateus 15, versículo 7, Marcos, capítulo 1, versículo 2, Marcos, capítulo 7, versículo 6, Lucas 3, versículo 4, Lucas 4, 17, João 1, 23, João 12, 38 a 39, João 12, 41, Atos 8, 28, Atos 8, 30, Atos 28, 25. Então, 22 vezes foi proferido o nome do profeta Isaías no Novo Testamento. O profeta Isaías falou muito sobre as relações de Israel, tanto políticas como religiosas, com os outros povos. Com referência às relações políticas, insistia com o rei e com o povo a pôr a sua confiança em Deus e a evitar alianças com os outros povos. Eu queria muito comentar, mas não vai dar, senão vai ficar muito longo o meu áudio. Já está. No ano 734 a.C., quando a Síria e Israel, Reino Norte, se coligaram para tomar Jerusalém e pôr no trono de Judá, Reino Sul, um rei de sua confiança, o profeta Isaías declarou em nome de Jeová que tal plano haveria de falhar. Porém, foi sem resultado que o profeta Isaías tentou convencer o rei Acás a confiar somente em Deus e não descansar no apoio dos príncipes pagãos. O rei Acás imprudentemente rejeitou estes conselhos e chamou em seu auxílio a Tiglat-Pileser, fazendo-se seu vassalo. No reinado do rei Ezequias, os conselhos do profeta Isaías tiveram melhor acolhimento. Os assírios invadiram a Judéia no ano 714 a.C. Logo depois, no mesmo ano, o rei Ezequias caiu doente. O profeta Isaías anunciou-lhe o restabelecimento da saúde do rei Ezequias. Você encontra este texto, este relato, no livro do profeta Isaías, capítulo 38, do versículo 1 ao versículo 9. Eu vou ler para você, se você estiver anotando. Naqueles dias, Ezequias adoeceu. Ezequias era o rei de Judá. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai. Sempre lembrando que era da descendência de Davi, não pai do rei Ezequias. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás, volte 10 graus. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Escrituras de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Então veja que o profeta profetizou que ele ia morrer, e Deus manda ele voltar e diz para ele que eu ouvi a oração dele. Eu vou prolongar 15 anos. Imagina 15 anos a vida do rei Ezequias. Imagina nós hoje chegar para alguém e dizer: olha, Deus está mandando você colocar a sua casa em ordem porque você vai morrer.
e depois nós voltarmos àquela mesma pessoa e dizer: olha, Deus ouviu a sua oração. Não é uma maravilha? Não é uma bênção de Deus? Quando nós estamos verdadeiramente de acordo com a palavra de Deus, nós podemos exercer esse ministério de entregar a mensagem da parte de Deus com convicção, com autoridade e unção da parte de Deus. O profeta Isaías e outros seus contemporâneos já existiam antes do exílio para a Babilônia. A data da morte do profeta Isaías e as circunstâncias em que se deu, observe agora o final, não se conhecem com certeza. Então, a Bíblia não revela como foi a morte do profeta Isaías. Nós não queremos falar aqui de tradição e nem de livros históricos. Eu não comprometo o que eu falo com livros históricos. Eu prefiro dizer o que está na Bíblia. Então, termino aqui a biografia do profeta Isaías, um resumo. Eu resumi, e a Bíblia não diz como foi a morte do profeta Isaías. A tradição conta, livros históricos conta, mas eu não vou citar aqui porque eu não ministro esta palavra quando eu prego a palavra de Deus. Eu digo o que está na Bíblia. Eu procuro não acrescentar nada do que está na Bíblia, porque eu já li na Bíblia um texto em Apocalipse, do qual eu tomei posse deste texto e eu então procuro obedecer. Em Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19 diz assim, versículo 18: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas deste livro. Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Portanto, eu não digo aqui a morte do profeta Isaías, porque você não encontra na Bíblia escrito como foi a morte do profeta. Deus te abençoe. Espero que essa biografia tenha sido importante para você tomar conhecimento de um pouco do resumo da vida deste profeta Isaías, do profeta Isaías, não é deste, né? Do profeta Isaías. E o livro do profeta Isaías, recordando desde o início, conforme eu falei, ele tem um livro bem grande, é enorme, por isso que diz, ele está incluído nos profetas maiores por causa dos textos bíblicos, não que os profetas menores tenham sido de menor importância. Então, o livro do profeta Isaías, relembrando, ele tem 66 capítulos, 1292 versículos e é o 23º livro da Bíblia. Deus te abençoe. Se desejar ouvir Neuza Baldini, eu tenho um site de estudos bíblicos, www.neuzabaldini.com, onde eu tenho toda a Bíblia gravada na ordem sequencial e na ordem cronológica. Obrigada, agradeço por me ouvir e até a próxima. Que Deus te abençoe.